Olá, alunos! Dando continuidade às nossas aulas dentro do módulo 1 de Medicina Legal, nós vamos abordar o tópico corpo de delito. O nome corpo, presente na expressão, ela associa, ela transmite a ideia de ser algo relacionado ao corpo de uma pessoa, a vítima, Porém, o corpo de delito representa todo um conjunto de vestígios materiais resultantes da prática criminosa. Ele é o conjunto de vestígios, de informações que foram deixadas na pessoa ou no local do crime, quando foi acometido a ação penal, a infração penal. E o que seriam esses vestígios? São pessoas, objetos, instrumentos, armas, fragmentos, diversos tipos de resíduos, pegadas, sangue, impressão digitais, enfim, é uma gama de elementos que podem levantar a materialidade da produção do crime de forma concreta, Todas as informações ali que possam ser repassadas, sobre a questão, as circunstâncias do crime podem ser analisadas. Esse exame, ele é feito por peritos que são responsáveis, que são competentes para fazer todo o levantamento desses vestígios em uma cena do crime, e capaz de interpretar esses vestígios para poder esclarecer e reconstituir os fatos ali. Existe uma diferença entre corpo de delito e exame de corpo de delito, Corpo de delito é a materialidade do crime, ou seja, os vestígios. Exame de corpo de delito é a perícia que se faz para apontar a referida materialidade, ou seja, para apontar esses vestígios, Para que não seja confundido aí, é o perito que realiza o exame de corpo de delito, com a finalidade de constatar e interpretar todos os vestígios deixados, ou envolvidos ali durante o delito, durante a infração, Existe também dois tipos de exames de corpo de delito. O delito direto, que é o exame que ele é feito diretamente sobre os vestígios deixados ali pelo delito, pela prática criminosa, Como o exame do corpo das vítimas, os locais de crimes, objetos, instrumentos, documentos, Enfim, dentre outros. O corpo indireto, ele é realizado de forma indireta quando existe a impossibilidade de realização do exame direto sobre os vestígios do fato. Com base nesses vestígios indiretos deixados na cena do crime, por exemplo, fotografias, relatórios, depoimentos, pode-se fazer, esse exame de delito indireto, Pode-se também, na falta de vestígios, para exame direto, pode ser ouvida também testemunhas, e que possam ser aceitas aí para ajudar na interpretação do crime, Ou seja, no caso desse delito apresentar um caráter transitório, que não tenha vestígios para que possa ser usados, é admitido a prova testemunhal, o testemunho das pessoas ali envolvidas no crime, é indispensável. E é importante frisar também que mesmo havendo, mesmo que o crime não deixe vestígio, é indispensável o exame de corpo de delito, que eles tanto indireto quanto indireto. Mesmo que tenha a confissão do réu, de quem praticou o crime, mesmo ele sendo um réu confesso, ainda existe a necessidade de se fazer o exame de corpo de delito, seja ele direto ou indireto. Entrando na parte de documentos legais,
a gente tem aí as notificações, né? Os documentos legais, eles são documentos aceitos dentro do direito, né? Para poder levar informações aceitas dentro de um processo, né? Dentro de um qualquer coisa que o juiz venha aceitar como prova cabível dentro da jurisdição penal, né? Dentro desses documentos legais aí, como eu disse, a gente tem as notificações, né? O que seriam essas notificações? Nada mais é do que o dever do médico, né, de comunicar às autoridades, né, qualquer situação que ocorra, né, no meio médico ali, no meio profissional, mas que seja de caráter social ou sanitário, né? Por exemplo, um acidente de trabalho, um crime de ação pública, né? Doenças infecto-contagiosas. Nós estamos vivendo num momento, né, aí do coronavírus, né, que todo o paciente que seja diagnosticado, o médico que o atendeu, ele tem que notificar as autoridades competentes, né, para que possa ser tomadas medidas, né, de forma cautelar para proteção de toda a sociedade, né? Por exemplo, nós temos aí que está tendo isolamento aí, né? Ficar na quarentena, nós estamos tendo essas aulas agora online, porque infelizmente as aulas presenciais não são possíveis, então tudo isso são medidas de proteção para a sociedade mediante a essa doença, né? E foi através das notificações, né, dos atendimentos médicos aí que conseguimos chegar, né, na incidência dessa doença aqui no Brasil. Então, ou seja, né, existe uma gama de doenças aí que devem ser notificadas, né, e situações, e se o médico deixar de fazer a denúncia, né, à autoridade pública, né, ele está cometendo crime, né, ele está deixando de fazer uma notificação compulsória, né, e prevista no artigo penal, no artigo 269. Nós temos também os pareceres médicos legais, né, que são que é um documento, né, expedido por um profissional de renome, com o objetivo de dirimir dúvidas interpretativas relacionadas a laudos periciais. É um documento que normalmente é solicitado por uma das partes no processo e possui 4 partes, né? O preâmbulo, exposição de motivos, discussão e conclusão, né? O preâmbulo traz todas as informações ali de quem solicitou, de qual fato, né? A exposição dos motivos pelos os motivos pelos quais esse relatório, esse parecer está sendo solicitado, a discussão ali onde que trago todas as informações, né, de forma clara e objetiva, e a conclusão, né, finalizando, respondendo todas as discussões, né. O Código Penal apresenta a figura do parecer médico legal quando determina que durante o curso do processo judicial é permitido às partes, quanto à perícia, indicar assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou ser inquiridos em audiência. Ou seja, quando a gente viu lá sobre os peritos, né, durante algo que exige uma perícia médica, ou um crime que tem uma perícia, é feito um laudo, né? E esse laudo ele pode ser contestado por qualquer uma das partes envolvidas, né? E ele tem todo o direito, né, de contratar um assistente técnico, né, que também é um perito, mas é um perito particular, é um perito contratado. E ele pode aparecer, ele pode dar o parecer dele diante a esse laudo pericial inicial. Ele pode fazer as contestações diante desse laudo aí preliminar aí da perícia, né? Então, isso é um parecer médico legal.
Dentro dos documentos médicos legais, a gente tem aí os atestados, né? E a gente tem o atestado médico, né? E tem também o atestado de óbito. Dentro do atestado médico, né? A gente tem diversas classificações aí. O atestado médico nada mais é do que uma declaração objetiva e resumida de determinado fato médico, resultante de uma avaliação prévia realizada no paciente com o objetivo de informar um estado de sanidade ou de doença para fins de licença, dispensa, entre outros, devendo ser emitido em papel timbrado ou no próprio receituário. Ou seja, quando você vai ao médico, você está indisposto ou passando por alguma doença ou enfermidade e que te incapacita de trabalhar ou de fazer uma determinada atividade, né? O médico te dá um quê? Um atestado, que é uma forma de você comprovar legalmente, né, que você não está apto a determinada função ou a presença física no trabalho, enfim. Então, é um documento aceito, né? E para ele deve ser no papel timbrado, né? Ou em um receituário. E para que ele tenha validade, né, esse atestado ele deve ser emitido, carimbado e assinado pelo médico. E deve possuir também um número de registro no CRM do médico, né, do Conselho Regional. Então, ele só pode ser aceito, né, com todos esses parâmetros aí, né, ele não pode faltar nenhuma dessas informações para ter validade legal. Né, e como eu disse, o atestado médico ele tem diversas classificações, e uma delas é quanto à procedência ou destino, né, ele pode ser oficioso, né, que é aquele dado no interesse da pessoa física ou jurídica de direito privado, ou é aquele fornecido, né, por um médico particular, né, com destino à pessoa física, né, por exemplo, você paga uma consulta em um médico particular e ele te dá um atestado, tá? E é considerado um atestado oficioso, ele é usado em situações menos formais. Nós temos também o atestado administrativo, né? Quando serve ao interesse do serviço ou do servidor público, né? Ele é fornecido, né? Ele pode ser fornecido tanto por um médico público, né? Dentro de um servidor público ou por um médico particular, mas que vai desempenhar um papel junto a uma repartição pública, né? Um exemplo muito claro disso, né? Que a gente pode usar é o exemplo do INSS, né? Você pode ir lá, né, para requisitar uma aposentadoria, um auxílio-doença, né, enfim, qualquer benefício, né, você pode apresentar um atestado médico tanto de um profissional particular ou de um funcionário público, médico público, né, do SUS, né, mas vai desempenhar uma função dentro da repartição pública, e essa repartição pública é o qual? É o INSS, né, ou seja, ele serve ao interesse dos servidores públicos, aos serviços públicos, né. Depois nós temos o judicial ou judiciário, né? Quando ele é solicitado da administração da justiça, é aquele expedido por solicitação do juiz, né? Quando ele necessita, né, de um atestado, né, de um médico, né, para se atestar alguma condição física ou mental de alguém, né? Por exemplo, o juiz ele está, por exemplo, julgando um pedido de interdição, né? Quando se algum familiar diz que a pessoa não está apta, né, não tem sanidade mental para responder pelos seus atos, né, no caso de bens ali, para poder tomar conta do bens de uma pessoa, então muitas vezes se solicita um atestado médico, né, de insanidade mental, para que o médico possa confirmar o quadro, né, de insanidade ou não daquela pessoa, né? Esse seria um exemplo dentro do atestado judiciário.
Depois nós temos outra classificação que é quanto ao conteúdo, né? Ou como a gente também chama, como a gente chama de modus faciendi, né? Dentro dessa classificação, nós temos o atestado idôneo, né? Que é aquele atestado que ele é expedido por um profissional habilitado, por um médico, né? E seu conteúdo expressa a veracidade do ato, né? É um atestado verídico, né? Ele expressa ali todos os fatos de forma verdadeira, né? Onde não é omitida a verdade. Depois nós temos o atestado gracioso, né, também chamado como atestado complacente ou de favor. Ele é usado, né, ele é concedido por alguns profissionais, digamos, menos responsáveis, né, desprovidos de certos compromissos, que busca por meio desse gesto, né, vantagem, né, sem nenhuma conduta ética, né, de fornecer aí atestados, seja ele de forma gratuita ou pago, né, é, sem ética alguma, né, até mesmo por amizade ou ato político, né, um médico que aí dá um atestado sem saber a veracidade do fato que ele está sendo solicitado. Depois nós temos aí o atestado imprudente, né? Aquele dado de maneira inconsequente, insensata, né? De forma intempestiva, né? Quando sempre em favor de terceiros, né? Tendo apenas o crédito da palavra de quem solicita. O médico nem se atenta à anamnese, né? Muitas vezes pode ser fornecido aí de favor. E depois nós temos o atestado falso, né, que seria aquele dado quando se sabe do seu uso indevido ou criminoso, né? Ele expressa aí completamente com a falta de verdade, ele é dado de forma dolosa, né? Ou seja, é crime, né? Ele tem caráter doloso, né? Isso é um crime previsto no Código Penal como falsidade ideológica, né? Mas os médicos, né, que forem pegos dando esse tipo de atestado, eles são puníveis, né? Porque os médicos eles têm que dar esse diagnóstico com a verdade, mas dentro desses atestados falsos também, a gente tem um outro tipo de atestado, né, que é o atestado piedoso, que são aqueles pedidos, né, de forma de suavizar um diagnóstico mais grave. Por exemplo, né, quando se trata de pacientes portadores de doenças graves ou incuráveis, né, alguns familiares pedem, né, que sejam dados algum atestado, né, com a intenção de confortar o paciente, né? Embora de caráter piedoso, né? Mas o gesto, infelizmente, é um ato reprovável, né? E se o médico for feito fazendo isso, ele pode responder criminalmente por isso. Existe 4 tipos de atestados, né? Que é o atestado de vacina, o atestado de sanidade física ou mental, atestado de óbito e o atestado de insanidade física ou mental. Dentro dos atestados, né, nós também temos o atestado de óbito, né? Na verdade, o atestado de óbito é um termo utilizado para a declaração de óbito emitida pelo médico e tem a função legal, né, de precípua de marca a fim da pessoa natural. Ele é indispensável no assentamento do óbito junto ao cartório de registro e, consequentemente, né, o sepultamento ou a cremação. Nós temos também os relatórios médico-legais, né? Ou relatório médico legal. O relatório médico legal, ele anda junto com a perícia, né? É a descrição detalhada das atividades periciais. Ou seja, é chamado laudo. Quando ele é realizado por perito e, e quando ditado por escrivão, ele é considerado auto, né? Então, ou seja, é o relatório, toda perícia, né,
deve-se existir um relatório, né? E esse relatório, ele é chamado laudo, né? Um laudo pericial, né? Quando ele é entregue de forma escrita, ele é chamado de laudo, né? Quando o perito é convocado em uma audiência, né, e ele é feito de forma oral, ele é ditado por um escrivão, ele é chamado de auto, né? Depois nós temos consulta médico-legal, que é a solicitação na qual os interessados ouvem a opinião de um ou mais especialistas a respeito do valor científico de um determinado relatório médico-legal, quando o mesmo deixa dúvidas a respeito do seu conteúdo. É o que eu já disse anteriormente, né? Ao parecer legal, que se uma das partes ela tem alguma objeção ao laudo inicial, ao laudo pericial, né? Ela pode, através de uma consulta médico-legal, através de um assistente, né, técnico, ter a opinião desses especialistas a respeito do critério científico do laudo pericial, né? Ele pode ser contestado. Depois nós temos o depoimento oral, ou esclarecimento, né? Esses são os esclarecimentos, né, dados pelos peritos acerca do relatório apresentado perante o juiz, em uma audiência de instrução ou de julgamento, né? Esse esclarecimento ou depoimento oral, ele tem a finalidade de esclarecer os pontos que ficaram duvidosos, né, ou obscuros ali, ou que tem entrado em conflito, né, durante as perícias, né, realizadas por eles ou por outros, né, a fim de relatarem sobre qualquer assunto de interesse da lei, né? Então, ou seja, né, são os esclarecimentos que eles vão dar a respeito da perícia, né, do laudo pericial, né, quando nas audiências ocorrer alguns fatos que ficaram duvidosos ou conflitantes ali. Então, o perito ele pode ser convocado para prestar esse tipo de esclarecimento ou depoimento oral. Depois, por último, nós temos o prontuário médico, né? Ele constitui-se não apenas do registro da anamnese do paciente. O que seria anamnese? Quando você vai no médico, ele faz uma série de perguntas, ele faz alguns exames físicos ali, né? E escreve todas essas informações ali no seu prontuário. Então, isso seria anamnese, né? O prontuário, né, ele é um acervo documental, ele é padronizado, né, organizado e conciso, né, referente a todos os seus cuidados médicos, né, que você recebeu em uma clínica ou um hospital, né. Ele são pertinentes a toda essa assistência que você recebeu, né, mesmo sendo documento criado para interesse médico, o prontuário ele pode produzir efeitos jurídicos, né, de grande significado médico legal, né? Ali, além de constar todo o seu exame clínico, né, ocorrências, prescrições terapêuticas, né? Enfim, ele pode servir para vários outros fins, né, dentro da área médico-legal, né? Ou seja, se você pensar numa possível complicação de ordem técnica, ética ou jurídica que possa ocorrer, né, esses documentos, né, do seu prontuário, ele pode servir como um elemento de valor que comprova, né, as contestações sobre possíveis irregularidades. Ou seja, se uma pessoa vier a morrer, né, por uma forma ali de um ato, de uma conduta médica indevida, né, esses atos eles podem ser analisados através do seu prontuário, né, para ver a conduta médica, a conduta terapêutica que essa pessoa recebeu e dali serem analisados, né.
se houve uma conduta errônea que levou esse paciente à morte, enfim, ele também ele é considerado como um documento legal e com grande valor, né? Não existe nenhum dispositivo ético ou jurídico que determine ao médico, ao diretor clínico de uma instituição de saúde, entregar o prontuário original para um paciente, né, ou fichas, né, que ele tenha, né? Mas existe uma questão bem interessante, né, sobre a quem pertence o prontuário, né? Por mais que esse documento, né, ele seja produzido por um médico, né, ou uma instituição que presta serviços de saúde, né, que o médico seja o autor intelectual, né, esse documento pertence ao paciente, né, as informações contidas nele é de propriedade do paciente, né, e esse prontuário ele tem que ficar sempre disponível para que o paciente tenha acesso a essas informações quando houver necessidade, seja tanto de ordem pública ou privada, ou seja, mesmo que seja numa clínica particular ou um hospital público, né, o prontuário, as informações contidas naquele prontuário é do paciente, né? Ou seja, né, resumindo, são de propriedade do paciente de forma permanente as informações que possa conter ali, né? É um objeto da necessidade de ordem social ou profissional que venha tê-lo em sua relação. Então, ou seja, o médico tem direito somente o direito de guarda desses documentos, né? E o paciente, quando houver necessidade, ele passa, por exemplo, ele passa por um determinado tratamento, ele né, uma determinada instituição e ele troca de médico, ele tem o direito, não às vezes pegar o documento original, né? Mas sim uma cópia de todas aquelas informações ali, porque são deles, ok? Pessoal, eu vou encerrar nossa aula por aqui, tá? Na próxima aula, nós vamos abordar outro tópico aí, tá? Vamos ter um bate-papo aí para a gente poder tirar dúvidas referente a essa aula e as outras, tá? Vocês têm a apostila de vocês, todo esse conteúdo está presente nas apostilas, tá? Eu peço para vocês que qualquer dúvida que vocês venham a ter referente a esses tópicos abordados nessa aula, que vocês anotem, tá? E quando a gente tiver a oportunidade de esclarecer aí, eu vou estar tirando todas as dúvidas de vocês, ok? Bons estudos para vocês, tá? E até a nossa próxima aula.